Efésios 6, versículos 10 a 20, será a nossa meditação de hoje. Aí na sua liturgia atrás, você tem espaço para anotar o sermão. Eu recomendo que você tenha essa prática. Anote as informações principais do sermão para que você possa meditar durante a semana. E os pais aí com crianças pequenas, nós trouxemos também alguns desenhos para as crianças colorirem que estão ligados ao conteúdo da pregação de hoje. Além disso, em todos os cultos nós recomendamos essa prática. Se seus filhos conseguem desenhar, escrever, os estimulem a fazer isso e estejam instruindo seus filhos durante a pregação a guardar as informações principais. Vamos então meditar agora no nosso texto. Como eu falei, nós vamos olhar todo o texto de Efésios 6, do 10 ao 20, mas agora, nesse primeiro momento, eu quero ler apenas os versículos 11 e 12 com vocês. Então, Efésios, versículo 11 do capítulo 6, diz assim: Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que nós vamos meditar hoje é sobre uma batalha, uma guerra que nós estamos travando, e não estamos travando sozinhos. Não estamos travando essa guerra sozinhos. Mas como vencer essa guerra? Como participar dela da maneira correta? Nós vamos ver aqui como precisamos nos fortalecer no Senhor, nos vestindo da armadura dele para conseguir batalhar. E isso me lembra alguns outros momentos em que nós vemos na cultura algo semelhante. Aqui os mais velhos provavelmente vão lembrar daquele desenho He-Man. Muitos aqui vão lembrar desse desenho. E como é que funcionava? O príncipe Adam, ele era um príncipe comum, mas ele se tornava o He-Man, alguém extremamente ali poderoso, forte, quando ele usava a sua espada, uma espada ali preparada para dar poderes a ele, e ele então usava certas palavras. Ao fazer isso, ao usar aquele instrumento, ele então se tornava alguém preparado para participar das batalhas e das aventuras que ele tinha que enfrentar. Semelhantemente ao que o He-Man fazia, mas ainda de uma maneira muito mais importante, mais séria e mais essencial para nós. A batalha, a guerra que nós precisamos enfrentar, que está acontecendo à nossa volta a todo momento, só pode ser enfrentada se nós nos vestirmos da armadura de Deus. Sem essa armadura, permaneceremos fracos, incapazes de lutar, seremos feridos, seremos derrotados. Mas com a armadura do Senhor, podemos permanecer firmes na batalha. E o que esse texto então vai nos ensinar é que para vencermos as batalhas espirituais, precisamos nos vestir da armadura de Deus. Para vencermos as batalhas espirituais, precisamos nos vestir da armadura do Senhor. E como é que o texto vai nos mostrar isso? Primeira coisa que o texto vai nos fazer, na verdade, é entender essa natureza espiritual da batalha. Primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que a nossa guerra não é física, mas é espiritual. Os versículos 11 e 12 que nós acabamos de ler enfatizam isso. Porque a nossa luta, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não estamos guerreando contra pessoas. Nós estamos guerreando contra forças espirituais que nos estimulam os nossos desejos pecaminosos para o mal.
Efésios fala mais dos principados e potestades do que qualquer outra epístola que nós encontramos aqui no Novo Testamento. E isso está ligado ao ambiente que era ali da região onde Efésios se encontrava e as práticas da cidade de Éfeso ali, as práticas que estavam presentes nessa cidade. Paulo estava ciente de que muitos cristãos saíram de um contexto de práticas de magia, de adivinhação, práticas de ocultismo e até mesmo de ações demoníacas. Ações demoníacas que estavam ligadas a essas práticas ou que eram simplesmente a busca específica de práticas anteriores desses cristãos ou das pessoas ao redor deles. Eles estavam, então, assustados, preocupados com como poderiam vencer essas forças do mal, como enfrentá-las, como vencer os poderes deste mundo das trevas, que Paulo vai falar aqui. Paulo estava ciente disso, e é por isso que ele escreve boa parte de Efésios, falando sobre essa luta espiritual. Nós já vimos ele destacar, por exemplo, que Cristo estava acima dessas forças espirituais. E agora ele vai falar como o cristão deve então enfrentar essas forças, como se proteger dos ataques do inimigo. Aqui Paulo reconhece que essa luta dos Efésios era real. Na verdade, ele mostra que toda ela era uma luta espiritual, era uma luta que estava presente na vida de todas as pessoas, não só naquela região, mas em todas as regiões do mundo, e que sim, eles precisavam se preparar para essa luta. Luta contra quem? Quem são essas forças espirituais? Paulo usa aqui no versículo 12 os termos: os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, são todos a mesma coisa. São o diabo e os seus demônios. É contra eles que há essa batalha, que há essa guerra. Aqui em Efésios, Paulo já fala sobre isso. Ele fala como essas forças dominam sobre aqueles que são filhos da desobediência. Nós já vimos isso ali em Efésios 2:2. Como aqueles que vivem em desobediência ao Senhor são dominados pelas forças do mal. Ele também diz isso em outras de suas epístolas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz: nos quais o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele também vai falar, não Paulo, mas as Escrituras vão falar, por meio do apóstolo Pedro, ali em 1 Pedro, dizendo: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa é a apresentação que nós ouvimos dos nossos inimigos, das forças espirituais que estão tentando nos atacar. O diabo e seus anjos têm certo poder, e eles dominam sobre os que são desobedientes. É isso que a Escritura diz. E é contra eles que é a nossa guerra. Não é contra pessoas. Não é contra pessoas de outras religiões. Não é contra pessoas de outro partido político. Não é contra pessoas que pensam diferente do que nós pensamos, mas é contra essas forças, contra o que elas estimulam, os desejos pecaminosos da nossa carne, que é a nossa batalha, que é a nossa guerra. Agora, como é, então, que o diabo prepara essas ciladas? Como é que o diabo ataca as pessoas? Quando se fala disso, a maior parte das pessoas pensam somente em possessão demoníaca. Pensam naquelas cenas que nós vemos em filmes ou na TV, se você ligar no canal ali de algumas dessas igrejas neopentecostais. E você vê pessoas falando grosso, com uma voz arrastada e se debatendo ali, se jogando no chão, fazendo cenas exageradas. Nós lembramos também do que as Escrituras narram, de cenas em que sim, pessoas estavam possuídas pelo demônio, por demônios, e elas então agiam de maneira diferente, tinham uma força diferente, faziam coisas que causavam mal aos seus hospedeiros.
Nós víamos ali coisas terríveis, nós vemos isso nas Escrituras também. Então a possessão demoníaca, ela existe, ela é real, nós vemos essas coisas nas Escrituras. Só que pensar que essas são as práticas mais comuns é um engano. Quando você olha nessas igrejas por aí, quase um talk show com o diabo, o de frente com Satanás, e você vê ali as pessoas entrevistando o diabo e seus demônios e perguntando coisas a eles, a maioria, eu não vou falar 100%, porque nós não temos como ter 100% de certeza disso, mas com certeza a imensa maioria é simplesmente encenação, é querendo arranjar ibope, é querendo enganar as pessoas. Sabe por quê? Porque o diabo não usa a possessão demoníaca como a sua prática mais comum de enganar as pessoas. Ele usa coisas muito mais sutis. Inclusive, vale a pena citar aqui, talvez você, assim como os cristãos de Éfeso, tenha medo disso. Será que Satanás pode me possuir? Será que eu posso ser guiado por demônios? As Escrituras mostram que não. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, é isso que as Escrituras dizem. O cristão não pode ser possuído por demônios porque o cristão já está possuído pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não divide o que é seu com os demônios. Se nós estamos em Cristo, nós já estamos cheios do Espírito de Deus. E Satanás não consegue dominar a nossa vida. A Bíblia nos mostra que Cristo tomou para si aqueles que fariam parte do seu povo, que ele escolheu para si as suas ovelhas, e ele diz que as suas ovelhas ninguém as arrebata das mãos dele. Ele é como o bom pastor que protege as suas ovelhas, que cuida do seu povo. E ainda que falsos mestres venham, ainda que surjam lobos em peles de cordeiro, ainda que venham pessoas ali tentando arrebatar aquelas ovelhas, Cristo os guarda e ninguém consegue tomar as ovelhas dele das mãos dele. Nós não precisamos temer esse tipo de possessão. Mas as Escrituras também nos dizem que nós precisamos estar alertas contra certas ciladas de Satanás. É isso que o texto está falando aqui. Então, que ciladas são essas? Se não é possessão demoníaca, como é então que Satanás pode enganar as pessoas? Como ele costuma enganar a maior parte das pessoas e como nós cristãos também temos que tomar cuidado para que ele não nos engane? São com coisas bem mais sutis. C.S. Lewis, que é autor das Crônicas de Nárnia, uma obra clássica que eu recomendo que você leia, vale a pena ler para as crianças, uma obra muito boa. Ele também foi autor de vários outros livros. E, dentre eles, nós temos o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Já imaginou? Alguém chegar em casa, você está lendo o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? É um título que pega bastante. Mas sobre o que é esse livro? Nesse livro, Lewis, através de uma imagem que ele cria de um personagem fictício, um demônio mais experiente, Lewis mostra como Satanás tenta nos enganar com táticas discretas, mas efetivas. Nesse livro, um demônio mais experiente está ensinando a um outro demônio, seu sobrinho, que é novo nessas práticas, como ele deveria fazer para enganar as pessoas. E eu quero ler aqui para vocês algumas sugestões que estão inspiradas no que Lewis escreve ali em seu livro. Olha essas práticas, como é que Satanás nos engana, como nós devemos estar atentos para não sermos enganados por Satanás. O demônio diz assim para o seu sobrinho: certifique-se de que a mente do paciente permaneça ocupada o tempo todo. Nossa meta não é preenchê-la com pensamentos maus, mas com pensamentos inúteis, irrelevantes e triviais. Mantenha-o preocupado com as coisas mundanas e superficiais, para que ele não tenha tempo de se voltar para as questões mais sérias e significativas.
Faça com que o paciente fique obcecado com o futuro ou com o passado, impedindo-o de viver plenamente o presente. Mantenha-o ansioso com as preocupações sobre o que pode acontecer, ou remoendo arrependimentos do passado, para que ele perca a alegria e a gratidão pelo momento presente. Incentive-o a se comparar constantemente com os outros. Faça com que ele se sinta superior ou inferior aos demais, alimentando o orgulho ou a inveja. Desvie sua atenção do seu próprio crescimento espiritual, mantendo-o distraído com sentimentos de superioridade ou de inferioridade em relações aos outros. Estimule o desejo de independência e individualidade excessivas. Faça-o acreditar que a liberdade consiste em seguir os seus próprios desejos e caprichos, em vez de submeter-se a uma vontade superior. Isso o levará ao isolamento e à desunião com os outros, enfraquecendo a sua vida espiritual. Alimente o medo e a preocupação com o sofrimento da morte. Faça-o tremer de medo da dor física e a morte, como se fossem os piores dos males, para que ele evite qualquer coisa que possa causar desconforto, ou levá-lo a enfrentar a realidade da finitude humana. Desvie sua atenção do significado mais profundo da vida e o seu propósito eterno. E aí? O que você acha que é mais efetivo? O que você acha que Satanás costuma mais fazer quando você olha para o que é comum nos hábitos, na vida das pessoas à nossa volta? E que, infelizmente, é muito comum também de estar presente entre aqueles que se dizem cristãos. Você acha que é uma possessão demoníaca ou que são práticas como essas? Será que enquanto eu li aqui você não enxergou o diabo e os seus demônios agindo na sua própria vida, fazendo esse tipo de coisa ou algo semelhante? Será que você, ao invés de se manter com os olhos abertos, olhando para o Senhor, para saber como viver uma vida de acordo com a vontade dEle, para a glória dEle, crescendo e se tornando mais útil para Ele, mais dedicado a Ele, será que você não tem vivido dessa maneira? Com pensamentos fúteis, com práticas que só desperdiçam seu tempo, sem pensar nas coisas espirituais, sem buscar sair da sua zona de conforto e se dedicar para crescer para o Senhor? Essas são táticas muito mais efetivas e essas são as ciladas que nós devemos tomar muito cuidado para não cair. E como que nós podemos permanecer firmes para não cairmos nessas ciladas? É isso que Paulo vai continuar falando. Porque você não está sozinho nessa luta. Senão você já estaria perdido. Você já estaria derrotado. Não teria saída. Mas há alguém que batalha por você e com você. E é nele que você precisa se fortalecer para vencer o inimigo. É isso que a segunda parte desse texto vai nos mostrar, que é nos revestindo da armadura de Deus que conseguiremos permanecer firmes. Paulo nos diz para nos fortalecermos aí no versículo 10, nos fortalecermos pelo poder do Senhor. Olha o que está escrito: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é o caminho para vencermos Satanás, seus demônios e as ciladas que ele arma contra nós? Nos fortalecermos do Senhor. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que temos que reconhecer a realidade da guerra espiritual que nos cerca, não menosprezando as forças do diabo e dos seus demônios, também temos que tomar muito cuidado para não cairmos no outro extremo, no extremo oposto,
e supervalorizarmos as forças do diabo, supervalorizarmos as ações demoníacas e o que eles podem fazer, como se, na verdade, Deus e o diabo estivessem numa espécie de queda de braço, onde nenhum vai para um lado nem para o outro, e a batalha está acirrada e ninguém consegue vencer. Num cabo de guerra em que o Senhor está ali ralando, sofrendo, mas Satanás tem muita força. Como se a força entre os dois fosse a mesma. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre essa batalha? Sobre como é que ela acontece? Quem é mais forte? Olha só o que a Bíblia diz. 1 Pedro 5, do 8 ao 10, texto que eu li com vocês, o primeiro versículo, para falar da ação do demônio como um leão, ele continua. Então, olha só, o versículo 8 vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o texto está reconhecendo a força do inimigo. Mas ele continua: resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Tiago também fala, Tiago diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo e os seus demônios são fortes? Eles são comparados a um poderoso leão que está ao nosso redor, de olhos atentos, com desejo de nos devorar. Mas a ideia de que o Senhor tem a mesma força que o diabo, que os dois são equiparáveis, é um terrível erro. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Devido à força do Senhor, quando nos sujeitamos nele, nós somos capazes de resistir ao diabo ao ponto dele fugir de nós. Essa visão de igualdade entre o poder das forças do bem e do mal, entre a força de Deus e do diabo, ou de um ser que representa o bem e outro que representa o mal, ela é muito antiga, mas ela não se encontra nas Escrituras, ela se encontra em religiões pagãs. Se encontra no zoroastrismo, se encontra em religiões orientais que mostram ali o equilíbrio do bem e do mal, como se eles fossem duas forças necessárias de igual poder. Se encontra, infelizmente, em movimentos mais recentes de batalha espiritual, que vieram por aí como se essa guerra espiritual, que sim, é real, ela fosse, na verdade, uma espécie de tentativa de nós, como cristãos, ajudarmos Deus, o fortalecendo com as nossas orações, para que então ele tenha capacidade de vencer o diabo. Mas essas ideias não estão baseadas nas Escrituras. Porque para a Escritura, nós não vemos essa igualdade de poderes. Os efésios estavam com medo de coisas semelhantes a essas. Cristãos, infelizmente, também têm medos como esses muitas vezes. Talvez você tenha esse medo em algum grau, mas você não precisa ter. Porque é sabendo disso tudo, sabendo que o diabo tem sim força, mas que Cristo é a autoridade suprema, o único que é todo-poderoso, que Paulo nos fala aqui em sua epístola, que nós precisamos nos fortalecer em Deus, não em nossas forças. E então, seremos capazes de vencer qualquer cilada que ele armar para nós. Porque Deus é infinitamente mais forte do que ele. Parem com essa ideia de achar que os dois têm forças equiparáveis. Deus é infinitamente maior do que tudo e do que todos. Deus é o Todo-Poderoso, não Satanás. Deus é onisciente, não Satanás. Deus é onipresente, não Satanás.
Só Ele é que tem esse poder. As Escrituras falam sobre essa superioridade de Cristo, a superioridade de Deus, várias vezes. Aqui em Efésios, inclusive, nós já vemos um pouco disso. Nós vemos Paulo falando que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o exaltou sobremaneira, fazendo com que ele se assentasse à sua direita, governando sobre tudo, acima inclusive das autoridades, das potestades, das forças espirituais, todos nos seus pés, debaixo do seu governo, ele sendo a única autoridade, o único governante supremo. Ele é que é esse Todo-Poderoso, ele é que governa, é a ele que você tem que temer. Se você tem que temer alguém, não é Satanás. Sabe essa ideia que Satanás é um ser vermelho com chifres, cauda vermelho lá, que governa o inferno e faz com que os outros sofram? Ela é um engano absurdo. Sabe quem é que condena? Quem é que governa? Quem é que tem poder para abençoar e para castigar? Deus. Satanás não governa o inferno, não vai governar, ele vai ser um dos que Deus irá punir eternamente no inferno. É Deus que é o poder temível, mas que ao mesmo tempo é o Deus gracioso e amoroso, que em Cristo se torna o nosso Pai bondoso, que o único tipo de temor que temos com Ele é o de respeito à sua autoridade e superioridade, mas não de medo, porque nosso Pai cuida de nós. Numa época em que se atribuía muito poder a Satanás, ao diabo, Lutero disse: até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Em outras palavras, o diabo é como uma espécie de cãozinho na coleira de Deus, que sim, é furioso e late para todas as pessoas à volta, mas morre de medo do seu dono. E quando o dono fala, ele coloca o rabinho entre as pernas e fica quietinho e não toca em ninguém à sua volta. Esse é o diabo perto de Deus. Ele sabe o lugar dele, ele sabe que ele não é nada diante de Deus. E uma história que nos dá um pouco dessa demonstração é a de Jó. Em Jó você vê o diabo manifestando certo poder, mas ele não foi capaz de levantar um dedo contra Jó sem que Deus permitisse. Deus é o soberano. Lembre-se disso. Ele é o único que governa sobre tudo. Como o Ricardo Toniolo diz, hoje também se atribui poder excessivo a Satanás. Algumas doutrinas modernas colocam o governo do mundo totalmente em suas mãos. No entanto, é preciso lembrar que, da perspectiva bíblica, Deus está no controle de todas as nações, detendo em suas mãos o coração dos governantes e usando-os a fim de alcançar os seus propósitos para a humanidade e para a igreja. É Deus que tira a vida e a dá. É Deus que faz descer a sepultura e faz subir. É Deus que empobrece e enriquece, que abaixa e também exalta. Nós já vemos isso ali desde o Antigo Testamento, isso sendo falado, isso que eu citei aqui, uma passagem das Escrituras. Deus é que governa, Deus é que é soberano. Ninguém pode fazer algo, ninguém pode deter as mãos dele, porque Deus é aquele que tudo pode e nenhum dos planos dele pode ser frustrado, nem por Satanás, nem por ninguém. Em João 14:30, Jesus deixa claro que Satanás não tinha poder sobre ele. E depois ele diz que Satanás já estava julgado. Paulo diz em Colossenses 2, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando sobre eles na cruz. O autor aos Hebreus mostra que por meio da morte, Jesus venceu Satanás. Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escuridão por toda a vida. Foi John Owen, o príncipe dos puritanos, que escreveu um livro com um título maravilhoso que nos lembra aqui de como o diabo, de como a morte são nada diante de Cristo e como ele já venceu os dois. O título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ao matar Cristo, a morte se suicidou, porque ele venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Sim, nós podemos ainda enfrentar uma morte física. Oramos, inclusive, por uma situação assim agora. Mas chegará o dia em que até a morte física não terá mais poder sobre nós. Mas uma morte que nós não precisamos temer de maneira nenhuma é a morte espiritual. Estamos vivos em Cristo. Não precisamos temer a morte eterna. Viveremos eternamente com Cristo. Satanás não é nada diante do nosso Senhor. E aí, sabendo então disso, precisando fazer esse parêntese aqui para colocar algo importante sobre quem é Satanás, quem é o nosso Deus, como nós devemos olhar para a batalha espiritual, podemos então continuar aqui e ver o que esse texto, de maneira específica, fala sobre como devemos nos preparar para as ciladas que Satanás usa para tentar nos derrubar. Ele não é mais forte do que o nosso Deus, mas sim, ele tem força. Muito mais do que nós temos. Por isso que somente nos fortalecendo no Senhor, nos revestindo com a armadura dele, conseguiremos vencer o nosso inimigo. E aí que nós vamos ver a continuação, então, do texto. Nós vamos ver como, capacitados e fortalecidos pelo Senhor, teremos força para permanecermos inabaláveis e vencer o dia mau. Olha aí, Efésios 6, versículo 10. Vistam-se com toda a armadura de Deus, versículo 11 aqui, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só a descrição aqui. Porque o nosso inimigo não é carne ou sangue, mas é o diabo e seus anjos, os seus demônios. Nós vemos aqui que nós não temos chance numa luta sozinhos. Por isso que precisamos nos fortalecer do Senhor. Por isso, versículo 13, peguem a armadura de Deus. Se vistam com essa armadura. Só assim vocês vão conseguir vencer. Eu estou relendo agora o livro O Peregrino, um clássico do John Bunyan. Muitos dizem que esse, se não é ainda, já foi por muitos anos o segundo livro mais vendido de todos os tempos, perdendo apenas para a Escritura Sagrada. Ou seja, é um clássico que todo cristão deveria ler. O Peregrino é uma história que John Bunyan, um autor cristão, escreveu através de uma forma alegórica, mostrando como é a caminhada cristã. E ele faz isso por meio do seu personagem, adivinham só o nome dele? Cristão. Cristão, então, caminha na busca da cidade celestial, para se encontrar com seu Senhor. Essa é a caminhada de todo cristão, de todo servo de Deus. Nós estamos caminhando como peregrinos, porque essa não é a nossa terra, mas estamos indo em direção ao lar com o Senhor. E no meio dessa trilha, desse caminho, é escrito ali por John Bunyan que o peregrino recebe uma armadura do Senhor da terra, para que ele estivesse protegido em meio aos perigos da caminhada. Cristão então veste aquela armadura, e ainda bem que ele vestiu, porque
pouco depois, ele se encontra com um inimigo terrível que o ataca. E pela descrição do que você vê ali, ele só vence aquele inimigo por causa da armadura, por causa do que ele havia recebido do próprio Senhor da terra para vencer as batalhas. Semelhantemente ao que nós vemos aqui agora. É o que nós estamos percebendo por meio da armadura de Deus. Vistam-se da armadura de Deus. Os ouvintes de Paulo estavam familiarizados com armaduras. Hoje em dia nós só sabemos delas se nós olharmos para museus ou para filmes de época ou desenhos ou algo do tipo. Ninguém passa no meio da rua com uma armadura. Você não vê o policial com uma armadura. Você o vê usando uma farda, uma roupa que é adequada a ele, mas não uma armadura. Mas os cristãos que estavam ouvindo essa epístola, eles sabiam o que era. Eles viviam no contexto ali da Roma do primeiro século, onde os soldados romanos andavam patrulhando as ruas como os nossos policiais fazem, e eles estavam usando armaduras. E é essa armadura que Paulo vai pegar certas características, certas partes dessa armadura para descrever a armadura de Deus que nós devemos usar para a nossa batalha. Ele diz assim, versículo 14, olha aí na sua Bíblia. Portanto, fiquem firmes, mais uma vez ele diz isso, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura que Paulo descreve aqui. Mas como nós vimos, não é qualquer armadura. Não é simplesmente uma roupa. É uma roupa representada por práticas, virtudes, forças do cristão. Forças que Deus dá ao cristão para enfrentar essa caminhada e vencer as ciladas de Satanás. Para vencer o mundo, para que ele seja vencedor do mundo, assim como Cristo também o venceu. E ele começa falando aí dessa armadura com o seu cinto. Ele diz aqui, cingindo-se com a verdade. Esse cingir não é uma palavra muito comum, mas aqui é a imagem de você colocar o cinto ali da armadura. Aquele cinto que tinha tanto uma função mais prática de ajudar a manter firme a armadura ali na região da cintura, como também, alguns falam, tinha uma função de proteção. Só que esse não é um cinto qualquer, esse é o cinto da verdade. Nós temos que nos vestir com esse cinto, com o cinto da verdade. A imagem que Paulo está citando aqui é a que nós encontramos lá em Isaías. E, na verdade, muito do que Paulo vai citar aqui vem lá de Isaías. E nós vemos essa beleza da interconectividade das Escrituras, como a Bíblia cita outras passagens, como o Novo Testamento nos mostra que o Antigo é importante. Não sejam cristãos de um testamento só. Não leiam só o Novo, vocês têm que ler os dois. Porque o Novo explica o Antigo e o Antigo baseia o Novo. Os dois se complementam e o Novo está o tempo todo citando o Antigo também. E aqui Paulo cita Isaías 11:5, que diz: o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Aqui Isaías estava descrevendo a roupa que o Messias usaria. O Messias, o governante da linhagem de Davi, que viria para trazer paz e justiça, é descrito em Isaías como usando esse cinto como uma justiça, como uma proteção para ele. Aqui nós vemos que a conexão foi diferente, não é o cinto da verdade, mas é o cinto da justiça. Mas ainda assim nós vemos que o cristão tem que vestir aquela roupa que traz as virtudes e as forças que o capacitam à luta. E vemos também algo interessante. Paulo não está querendo dizer aqui que cada parte da armadura realmente tem uma função específica, do tipo, a verdade tem que permanecer na sua cintura,
A salvação tem que permanecer na sua cabeça. A justiça tem que permanecer no seu peito. Não, ele vai manejar esses símbolos e o que eles representam. Tanto que em Tessalonicenses ele vai usar uma outra linguagem para símbolos que ele cita aqui. O que nós temos que prestar atenção acima de tudo não é em qual parte da armadura representa o quê, como se elas tivessem uma posição específica para cada uma das virtudes. Mas o que nós temos que prestar atenção é que cada virtude dessa, cada força dessa, tem que revestir o cristão para que ele esteja preparado para a luta, para a guerra, porque senão ele fracassará. Aqui, Paulo diz que esse cinto é a verdade. Que verdade? Qual é a verdade? Já disse Pôncio Pilatos para Jesus. Nós vemos um mundo onde a verdade não é valorizada. Na verdade, isso não é de agora. Desde o jardim do Éden, nós já vimos a verdade ser relativizada. O relativismo, a ideia de que a verdade não existe, que ela muda de época para época, de local para local. O subjetivismo de que cada um tem sua verdade. Isso aí não é algo novo. Satanás foi o primeiro. Ele fez isso com o que Deus disse ser a verdade. Quando Deus disse para Adão e Eva quais eram as instruções que eles deveriam seguir, do que eles podiam e não podiam fazer no jardim. E então, Satanás ali na forma de uma serpente, ele vem conversar com o homem e com a mulher no jardim, com a mulher ali em primeiro lugar, e ele deturpa o que Deus disse. Ele pega parte do que Deus disse e fala de outra maneira. Eva, então, também já confusa, também faz a mesma coisa. Ela acrescenta palavras que Deus não havia falado. E a verdade, então, é deturpada. E isso continuou desde o pecado do homem até os dias de hoje. E só tem se intensificado. Hoje, a ideia é, cada um tem a sua verdade. Você não tem mais capacidade, sequer na nossa época, de dizer, descrever, definir o que é um homem e o que é uma mulher. Porque se a mulher, tendo a verdade dela, diz, eu sou um homem, ela é um homem, é a verdade dela. E se um homem, entendendo que ele tem a sua verdade, diz, eu sou uma menininha de 4 anos, é a verdade dele, ele pode se comportar do jeito que ele quer. Nós vivemos na época do relativismo. E o que nós mais precisamos é da verdade absoluta, inerrante, autoritativa que vem da palavra de Deus para nortear os nossos caminhos, para estar firme conosco em cada passo da caminhada, nos conduzindo para aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, que é a vida, aquele que nos salva, que nos perdoa, que nos dá a vida eterna. Não deixe o mundo relativizar a verdade. Seja um guardião da verdade. Faça isso em amor, faça isso com sabedoria, mas defenda a verdade. Viva segundo a verdade. Pare com essa história de dizer para as pessoas que, tudo bem, essa é a sua verdade. Pare de achar que quando alguém pensa diferente, você pode dizer, não, mas eu não vou me meter, a verdade é dele. Claro, você não tem autoridade para obrigá-lo a mudar o que ele entende, mas você tem o papel de defender a verdade, de ao menos falar, uma vez que seja, o que é a verdade. Cinja-se da verdade. Que a verdade esteja com você em cada passo da sua caminhada. Que você defenda a verdade, fale a verdade, viva a verdade. A palavra é a verdade. Mas não é só essa parte da armadura que nós devemos usar. Temos também que nos vestir com a couraça da justiça. Couraça aqui, aquela parte da frente da armadura que protegia a região do peito, da barriga, que protegia a região frontal do homem. Essa é uma parte essencial do guerreiro na batalha. Ele está ali frente a frente com o inimigo, como ele não estará protegido aqui? Ele precisa de proteção. E qual é a proteção que ele precisa? É a justiça. No mundo em que a verdade é relativizada, a justiça ainda mais. Porque se não tem verdade, como definir o que é justo? Não é possível. E assim como você defende a verdade, você tem que ser bem-aventurado, com fome,
e sede de justiça. Você tem que ser alguém que defende a justiça, que é justo em suas práticas, lembrando que você é um imitador de Deus, um imitador de Cristo. E Ele é o quê? A Bíblia diz, Salmo 7,11, Deus é justo juiz. Deus é aquele que ama a justiça e que odeia aquele que chama o que é errado de justo e o que é justo de errado. Relativismo, injustiça, isso não pode fazer parte da vida do cristão. E para passar firme por meio dessa caminhada, dessa luta que nós vivemos, o cristão precisa se proteger com a couraça, com a proteção da justiça. Justiça de quem? A justiça de Deus, a justiça de Cristo. Que a justiça que você aprende nas Escrituras, a justiça que veio do Senhor, lhe perdoou, lhe declarou justo. A justiça que Deus diz que você deve aplicar às pessoas à sua volta e que você deve viver em conformidade com ela. Que essa justiça seja a sua couraça, lhe proteja contra o inimigo. E ele continua aqui. Ele continua agora falando também dos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Mas antes de avançar para os pés, perceba o seguinte, um detalhe importante que eu quase passei aqui sem falar. Mas é que a couraça, ela não revestia a parte posterior aqui, ela não revestia as costas do guerreiro. Ela servia para proteger a parte da frente, e somente. Por quê? Porque era vergonhoso a um guerreiro dar as costas para a batalha e sair em retirada. Uma vez na luta, ele deveria avançar e permanecer firme, olhando para o inimigo, avançando contra o inimigo e não dando as costas e batendo em retirada. Era vergonhoso para um guerreiro ter marcas nas costas, porque demonstrava a sua covardia, que ele não acreditou nas forças do seu próprio exército, nas forças daquele que estava conduzindo os seus passos ali. Os guerreiros deveriam avançar, e a couraça, ela só protegia a parte da frente, da mesma forma para nós também. Porque, uma vez que nós colocamos as mãos no arado, não podemos olhar para trás. Uma vez que nós andamos com o Senhor, devemos permanecer firmes, perseverantes, enquanto Ele nos preserva na caminhada. Não temos a opção de bater em retirada. Não temos a opção de dar as costas. Nós temos que avançar, confiantes de que o Senhor nos guardará. E aí ele avança então para os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Mais uma vez nós vemos aqui uma citação de Isaías. Isaías 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esse aqui é um exemplo que deve nos guiar. Paulo cita essa passagem também em outro local, na sua epístola aos Romanos, quando ele está falando que a maneira das pessoas serem salvas é por meio da pregação da palavra. Que então pessoas devem pregar o Evangelho, tendo sido chamadas e anunciar o Evangelho que salva, porque a fé vem pelo ouvir. E ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas, boas notícias, é justamente o significado da palavra Evangelho. Evangelho significa isso: boas novas, boas notícias, coisas boas. O Evangelho é aquela boa notícia de que nós, que merecíamos a condenação e não tínhamos saída, fomos salvos pelo próprio juiz, pelo próprio Rei, Senhor, que nos salvou com graça, com misericórdia. E é isso que deve calçar os nossos pés. O soldado romano, ele precisava ter bons calçados para ir à guerra, porque senão como ele conseguiria avançar nos terrenos mais complicados, mais arriscados?
Ele já tinha tanta coisa para se preocupar que ele não poderia se preocupar também com onde ele pisava. Ele precisava ter os seus pés bem calçados. Nós precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Porque cada passo que damos deve ser mais um passo falando do Evangelho que nos salvou. Para que esse Evangelho continue avançando. Para que esse Evangelho vá cada vez mais longe. Para que esse Evangelho torne santo o chão onde ele pisa. Que você tenha os seus pés calçados com o Evangelho da paz. Para que você, a cada passo que der, anuncie o Evangelho. Pregue em palavras. Não escute quem fala pregamos com ações e se der com palavras. Não. A Bíblia nunca fala sobre isso. A Bíblia diz pregue com palavras. E também testemunhando. As duas coisas andam lado a lado. A ausência de uma das duas é a hipocrisia. Pregue com suas palavras. Fale. Saiba o que é o Evangelho. Saiba colocar em palavras, dizer para as pessoas, você crê no Evangelho? O que é o Evangelho? É isso, isso e isso. Falar da criação, da queda, da redenção, da consumação. Você está com os pés calçados no Evangelho da paz. Cada passo que você dá é um testemunho e um anunciar do Evangelho às pessoas à sua volta. Você precisa disso, tanto para você anunciar às pessoas à sua volta, como também para você se proteger a cada passo, para que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Porque se o Evangelho não permanecer na sua mente, em meio aos terrenos terríveis de andar, em meio às lutas que você travar, você fraquejará, você não conseguirá dar mais passos, você fracassará. Mas se o Evangelho está com você a cada passo, você sempre será lembrado, motivado, capacitado a dar o próximo passo, porque o Senhor conduz cada um dos seus passos, porque o Senhor está com você em cada momento da caminhada, e Ele também está lá no final da caminhada, lhe esperando de braços abertos. Esse é o Evangelho que você deve calçar, que deve estar com você em cada passo. O Evangelho que lhe capacita, que lhe salvou, que lhe dá forças para permanecer no caminho e que também é o Evangelho que você traz para as pessoas à sua volta, para que elas caminhem junto com você e seu exército aumente e seus companheiros de guerra se fortifiquem ao seu lado. Você também precisa segurar sempre o escudo da fé, com o qual você poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Segundo Craig Keener, os soldados romanos eram geralmente equipados com grandes escudos retangulares de madeira. Então não pense aqui naqueles escudos redondos, assim, pequenos ou do tamanho de somente protegendo essa parte aqui de cima. Eram escudos daqueles bem grandes, quase o tamanho de uma porta, que a pessoa carregava para proteger todo o corpo. E quando eles avançavam, eles se preparavam numa posição em que os da frente iam com o escudo apontado para frente e os que estavam atrás iam com o escudo apontado para cima. Assim, eles se preparavam para se tornarem imbatíveis na guerra, impenetráveis pelas flechas, porque eles estavam protegidos tanto de frente ao inimigo, como também em cima. As flechas não conseguiam atingi-los. E para garantir que nem mesmo pudessem ser incendiados, o couro desses escudos era banhado antes, para que se as flechas flamejantes viessem, elas se apagassem em contato com os escudos. Era desse jeito que os soldados romanos venciam as guerras, venceram tantas guerras, se tornaram um dos maiores impérios que já existiu, porque eles estavam bem equipados para se proteger contra as flechas dos seus inimigos. Semelhantemente, nós temos que andar assim, com o escudo dessa maneira, mas o nosso escudo é a fé. É a fé que nos protege contra essas flechas
inflamadas do inimigo, contra as dúvidas que Satanás lança contra nós, contra os ataques a respeito da inerrância das Escrituras, contra os ataques a respeito da existência de Deus, contra os ataques a respeito do que nós dizemos a partir das Escrituras, ser certo e errado, mesmo quando a sociedade inteira parece estar indo para longe e remodelando o que é casamento, o que é uma relação entre homem e mulher, o que é o amor que um pai deve a um filho. Em meio a todas essas flechas inflamadas do inimigo, devemos estar bem protegidos atrás do escudo da fé. É só a fé que nos dá força para enfrentar isso. Cristão, do livro Peregrino, enfrentou o seu inimigo e a primeira coisa que ele fez foi lançar seus dardos inflamados. Mas por causa do seu escudo ele permaneceu firme. Semelhantemente, você ainda vai ouvir muitos ataques à sua fé, ataques tentando lhe desmotivar a perseguir o caminho, a continuar no caminho rumo ao Senhor. Mas se a sua fé estiver firme com você, você será capaz de se proteger de todos esses ataques. Por fim, ele fala aqui também, já caminhando para o fim, ele fala do capacete da salvação. Essa linguagem vem de Isaías 59:17, que diz: vestiu-se de justiça como de couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu com zelo como de um manto. Esses capacetes romanos eram capacetes que vinham até a região aqui da bochecha e protegiam então todo o rosto. Eram capacetes feitos de ferro, de bronze, que eram realmente fortes e não eram então vencidos por flechas, por dardos. Eles protegiam para que os soldados ficassem a salvo, protegidos, guiando ainda os seus passos. Afinal, quando é que o homem deixa de viver na hora? É quando ele recebe um ataque forte na cabeça. O capacete da salvação nos faz permanecer protegidos, vivos, a salvo, caminhando rumo ao Senhor. É esse capacete que nós devemos usar, que a salvação do Senhor, aquela que você deve sempre relembrar pelas Escrituras, faz com que você permaneça no caminho. E aí ele vai agora para uma coisa um pouco mais ofensiva, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa era uma espada tanto ofensiva como defensiva, porque não era uma espada longa, não imagine aqui uma espada longa. Era uma espada de 60 centímetros. Porque quando os romanos iam para a guerra, eles usavam não só essa espada, que eles deixavam aqui na cintura, mas eles usavam lanças compridas. Essas eram as principais armas. A espada era para o momento em que já estavam próximos demais dos inimigos e as lanças não tinham mais utilidade e eles precisavam ir para a batalha corpo a corpo. E nesse momento, então, as espadas eram sacadas para protegê-los e também atacar. Semelhantemente, é a nossa palavra. A palavra de Deus é a nossa espada. Como é que nós vamos nos proteger e ferir os nossos inimigos? É com a palavra. Mas não é ferir ofendendo a eles. É ferir trazendo o que a espada traz. A espada de verdade, quando desfere um golpe, faz apenas com que o inimigo sinta dor e derrame sangue. Mas a espada da palavra de Deus, quando um golpe é bem feito, ela faz com que as pessoas derramem os seus pecados e se fortaleçam pelo próprio Senhor. Quando a palavra é corretamente manuseada na nossa defesa e atacando as forças do mal, pessoas se convertem ao Senhor, pessoas se dobram ao Senhor, pessoas passam a viver com o Senhor. Há muitos filmes, há muitas programações na TV que descrevem certas armas que têm algumas características de mudar, de trazer certo envenenamento, certa corrupção ao atingirem o seu alvo. Você vê justamente isso, a questão do veneno
nessas espadas que, quando cortam, elas ainda causam outros tipos de males. E alguns filmes trazem que, quando esses golpes são dados de maneira correta, as pessoas então se tornam dominadas pelas ideias de quem estava desferindo o golpe. Semelhantemente, quando a palavra atinge o seu alvo, ela traz essa mudança, mas não é uma corrupção, que a corrupção é o pecado que causa e já estava presente. Ao invés de ser como uma lepra que, ao encostar na outra pessoa, um leproso que, ao encostar numa pessoa saudável, passa a doença, a espada da palavra de Deus é como o próprio Deus, como o próprio Cristo, que, quando tocava o leproso, ao invés de se tornar leproso, fazia com que o leproso se tornasse saudável. A palavra é assim: quando ela acerta o seu alvo, ela tira a corrupção que está presente no inimigo e faz com que ele viva uma vida pura, santa e saudável com o Senhor. Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa é a espada da palavra. Essa é a espada que nos conduz. E essa imagem desse guerreiro que nós vimos aqui, ela está presente não só na sua armadura, mas também no que ele faz. Porque o texto continua. O versículo 18 vai agora falar sobre como é que nós vamos para essa guerra. E ele diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que nós vamos para a batalha? Nós nos revestimos com a armadura de Deus, mas a nossa prática, o nosso ataque é a oração. Estamos com a palavra conosco, nossa espada, pronta para a guerra, mas é na oração que a nossa força realmente se encontra. Porque na oração a força não vem de nós. A oração é apenas uma súplica e um pedido para que aquele que realmente tem força haja e vença os seus inimigos. É isso que nós vemos no Antigo Testamento. Momentos em que um grande exército de milhares de guerreiros vem para enfrentar Israel e o único profeta foi capaz de orar e vencer. Um único profeta. Apenas com uma oração. É a oração que é a nossa principal arma, junto com a palavra, na luta contra o inimigo. Como é que tem que ser essa oração? Com todo tipo de oração e súplica, mas orem em todo tempo. A oração é sem cessar, é isso que Paulo vai falar. Nós temos que estar o tempo todo orando. Isso não significa literalmente falando em oração de joelhos o tempo todo, mas significa estarmos o tempo todo pensando no Senhor. Eu já falei sobre isso em outros momentos aqui. Quando você chega num local, qual é a sua principal reação? A mais comum: puxar o celular para ver se tem notificação, puxar o celular para fazer alguma coisa, para resolver. Sabe qual ela deveria ser? Orar. Se você está saindo de casa, ore. Se você está no caminho, ore. Chegou no local, ore. Vai começar a fazer algo, ore antes de começar a fazer. Está fazendo, ore durante, agradecendo, pedindo capacitação, pedindo instrução. Ore no final, agradecendo ao Senhor, pedindo perdão pelos erros. Ore o tempo todo. É assim que nós deveríamos pensar. A oração é o entendimento, a oração sem cessar é o entendimento de que o Senhor é onipresente. E que Ele é o nosso Pai, e que Ele está conosco o tempo todo caminhando do nosso lado. E se você está com alguém o tempo todo do seu lado, o que é que você vai fazer com essa pessoa? Constantemente falar com ela. Orar sem cessar é reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, o Pai amoroso,
está sempre ao nosso lado. E se você reconhece isso, você vai sempre falar com Ele em cada passo do seu dia a dia. Então ore o tempo todo e ore no Espírito, sabendo que é o Espírito que vai capacitar você a orar, que Ele que vai conduzir você, que Ele que vai lhe dar as palavras e que não somente isso, como vai interceder por você diante do Pai com palavras que você nem sabia expressar. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito. Então ore conduzido por Ele. E ore colocando diante de Deus as suas súplicas. Ore colocando diante de Deus as suas necessidades. Diga ao Senhor o que você precisa para a batalha. Fale com o Senhor e descreva o que está acontecendo na batalha e peça ajuda a Ele, peça capacitação. Agradeça a Ele pelas vitórias que você tem. Ore ao Senhor o tempo todo. Mas ore não só por você, ore também com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está numa guerra, mas você não é o único guerreiro, senão você estava perdido. Você está cheio de irmãos ao seu lado. Todos estão marchando juntos, com o escudo na frente, em cima, se protegendo, avançando para destruir o inimigo. Se você quer vencer, você tem que orar não só por você, mas pelo irmão que está do seu lado. O irmão que está segurando o escudo acima da sua cabeça enquanto você segura o que está à frente de você e dele. Porque se você ora só por você, seu irmão fraqueja. E quando seu irmão fraqueja, é menos um ajudando você na luta. Então ore não só por você, ore também pelos outros servos do Senhor. Ore para que o Senhor esteja com você. E aí Paulo vai caminhando aqui para o fim dizer, versículo 19, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Paulo não está usando aqui uma linguagem figurada quando ele diz que é embaixador em cadeias. Ele está preso. Nós já falamos sobre isso. Ele está preso em Roma aqui. Foi preso injustamente, acusado de ter levado gentios ao templo. E ele está aqui preso e escrevendo uma das cartas que está nos abençoando. Mas olha o que é mais interessante. Em meio à sua luta e prisão, o que é que Paulo pede aos seus irmãos para orarem por ele? Para que ele seja libertado? Para que ele tenha conforto na prisão? Para que a saúde dele esteja bem? Olha que interessante. Em meio à luta e à prisão, o que Paulo pediu aos seus irmãos foi: orem para que me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Essa era a principal preocupação de Paulo. Não era a sua saúde, o seu estado. Ele queria era ser usado onde estivesse. Paulo era alguém que entendia que todas as circunstâncias são controladas por Deus e que Ele nos conduz para que tudo coopere para o avanço do seu reino, para a glória dele e para o nosso bem. Paulo sabia que se ele estava ali na prisão, ele não devia estar murmurando. Ele tinha que estar sendo fiel e usando até aquele espaço para pregar. Quando alguém estava em prisão, e era aqui uma prisão domiciliar, ele ficava preso por algemas a um soldado. Mas sabe o que é interessante? Se ele estava preso por algemas a um soldado, o soldado estava preso com algemas a ele. O soldado não podia deixar de ouvi-lo. Que oportunidade interessante para que ele anunciasse o Evangelho. Era isso que era a preocupação dele, era isso que ele queria que nós orássemos. Ou seja, você está numa guerra, você está numa batalha. Ela não é contra pessoas, ela é contra forças espirituais do mal. Você só vai vencer essa batalha pelas forças de Deus, não pela sua. E é se revestindo das forças que Ele mesmo dá, que Ele nos diz aqui na palavra. Todas essas que nós ouvimos. Mas em meio a essa batalha, a sua principal arma, a sua principal estratégia se chama oração. Ela tem que ser feita por você o tempo todo, em cada momento da batalha, a cada flecha desviada,
a cada flecha lançada, a cada golpe recebido. Mas ela também tem que ser feita pelas pessoas à sua volta, porque você está no meio de um exército, e esse exército é do Rei dos Exércitos. Só assim você conseguirá vencer. E em meio a essas orações, você tem que orar para que a palavra continue sendo anunciada. Porque o que é a palavra que ele usa aqui de símbolo? Não é a espada? Você tem que orar para que as espadas continuem avançando, para que elas continuem protegendo e atacando, para que a palavra de Deus seja pregada em todos os locais. Então ore. Ore por você, ore pelos seus irmãos, ore para que o evangelho avance. Ore a cada momento, seja fiel em oração. E aprenda com o principal guerreiro. Quem é? Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro guerreiro, ele é o verdadeiro herói, ele é o único herói. Ele é que tem a armadura perfeita. O Salmo 24 diz que ele é aquele que é forte na batalha, aquele que é poderoso para vencer todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é que está marchando à frente de todo esse exército. E Ele está marchando na sua frente, Ele está com você. Ele entende a sua dor, cada dor recebida, mas Ele avança e Ele vai fazer com que você vença, porque nenhum guerreiro é mais poderoso do que Ele. Lembre-se, essa é a sua batalha, é contra as forças espirituais do mal, mas acima de tudo, é contra o que elas estimulam, que é o verdadeiro problema, os pecados. Nunca culpe o diabo pelos seus pecados, culpe os seus pecados, culpe você, porque o diabo só tem força para conseguir estimular você ao pecado, mas quem peca é você. Você. E aqui então, diante disso, eu quero encerrar lendo aqui para vocês um texto do John Piper sobre a nossa verdadeira guerra. E ele diz assim, prestem atenção em cada palavra. A única atitude possível em relação ao desejo descontrolado é uma declaração de guerra total. Ouço tantos cristãos murmurando sobre suas imperfeições, suas falhas, seus vícios e seus defeitos, e vejo tão pouca guerra. Murmurar, murmurar, murmurar. Por que eu sou assim? Faça guerra. Se você quer saber como guerrear, recorra ao manual. Não fique apenas reclamando de seus fracassos. Faça guerra. Ele diz, continuando aqui a citar, há algo na guerra que aguça os sentidos. Você ouve um galho estalar ou farfalhar das folhas e você entra em modo de ataque. Alguém tosse e você está pronto para puxar o gatilho. Mesmo depois de dias de pouco ou nenhum sono, a guerra nos mantém vigilantes. Há uma tendência cruelmente violenta na verdadeira vida cristã. Agora vamos perguntar com muito cuidado: violência contra quem? Ou o quê? Não contra pessoas. Não contra pessoas. Não contra pessoas. Não muçulmanos, nem hindus, nem budistas, nem ateus, nem seculares, nem cristãos nominais, nem esposas, ou maridos, ou filhos, ou chefes desagradáveis, mas contra cada impulso em nossa alma de ser violento com outras pessoas. Violência, uma tendência cruel no cristianismo contra o nosso próprio ego e tudo que nos faz viver em paz com o pecado e ter um acordo de tempo de paz em nossas mentes. Nós fazemos guerra contra isso em nós. É uma violência contra toda luxúria em nós mesmos. Todos os desejos escravizantes por comida, cafeína, açúcar, chocolate, álcool, pornografia, dinheiro, louvor de homens, aprovação de outros, poder, fama. Esse é o nosso inimigo. É contra isso que devemos guerrear. É uma violência contra todo racismo em nossas almas. Toda lerda indiferença à injustiça em nossas almas. Uma violência contra toda a indiferença à pobreza. Uma indiferença para com o aborto em nossas almas.
Você sabia que na campanha de guerra de Romanos, Satanás só aparece no capítulo 16? Nós tendemos a pensar na campanha de guerra espiritual como uma pequena coisa, onde você encontra algum jeito de orar, ou algum jeito de impor as mãos, ou alguma maneira de fazer algo contra Satanás. Bem, isso aqui é importante. Acredite, isso é importante. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é importante. Mas sabe de uma coisa? Não chega nem perto da importância disso, porque a única base de operações que Satanás tem em sua vida está em sua carne e em seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante do que combater Satanás é lutar contra o pecado. Essa guerra, no verso 13, é muito mais importante do que tentar entender Satanás. Entenda isso. Meu maior inimigo não é Satanás. E ele dizendo aqui fala, meu maior inimigo é John Piper. Ele é a única razão de eu ir para o inferno, não Satanás. O seu maior inimigo é você, não é Satanás. Satanás, você não tem nem de longe esse tipo de poder. E por isso que eu realmente me importo com o nosso aprendizado sobre como lutar essa batalha. Cristianismo não é um acordo de paz com o mundo da forma que a religião o é, como a maioria dos cristãos vive sua vida diária. Romanos 8,13 diz, se pelo Espírito mortificardes, há uma tendência cruel no cristianismo e não é contra ninguém além de nós mesmos. Na verdade, é contra a nossa crueldade, contra outras pessoas. Se você sentir que está sendo uma pessoa cruel contra os outros, uma pessoa áspera, uma pessoa crítica, você sabe qual é o seu problema? Você não aprendeu a guerrear. Você não aprendeu a ser cruel. Você não aprendeu a ser violento contra a sua violência, contra a sua maldade, contra o seu espírito crítico. E você se queixa disso. Você fala sobre isso, mas você guerreou constantemente contra isso. Faça guerra, não contra as pessoas, mas contra você mesmo, contra os seus desejos pecaminosos. Esse é o seu principal inimigo, o seu ego. O derrote, o destrua. Que Cristo viva em você e que você diminua. Faça guerra.